Olá! Nesse vídeo, para a disciplina de Paradigmas e Linguagem de Programação, iremos abordar alguns aspectos da linguagem de programação Python. O Python foi concebido no final de 1989 por Guido van Rossum, no Instituto de Pesquisa Nacional para Matemática e Ciência da Computação, CWI, nos Países Baixos. A linguagem tem como principais características permitir a fácil leitura e exigir poucas linhas de código se comparando ao mesmo programa em outras linguagens. Devido às suas características, ela é principalmente utilizada para o processamento de textos, dados científicos e criação de CGIs para páginas dinâmicas para a web. Algumas das principais características da linguagem são alto nível. Linguagem de programação de alto nível é como se chama em ciência da computação linguagem de programação com uma abstração relativamente elevada, longe do código de máquina e mais próxima à linguagem humana. Desse modo, as linguagens de alto nível não são diretamente relacionadas à arquitetura do computador. O programador de uma linguagem de alto nível não precisa reconhecer características do processador, como instruções e registradores. Essas características são abstraídas na linguagem de alto nível. Interpretada. Linguagem interpretada é uma linguagem de programação em que o código-fonte nessa linguagem é executado por um programa de computador chamado interpretador, que em seguida é executado pelo sistema operacional ou processador. Mesmo que um código em uma linguagem passe pelo processo de compilação, a linguagem pode ser considerada interpretada se o programa resultante não for executado diretamente pelo sistema operacional ou processador. Existem também as linguagens de script, que são linguagens interpretadas, executadas no interior de programas ou de outras linguagens de programação, ou seja, que podem ser embutidas em outros programas. Imperativa. Na ciência da computação, programação imperativa é um paradigma de programação que descreve a computação como ações, enunciados ou comandos que mudam o estado de variáveis de um programa, muito parecido com o comportamento imperativo das linguagens naturais que expressam ordens. Programas imperativos são uma sequência de comandos para o computador executar. O nome do paradigma imperativo está ligado ao tempo verbal imperativo, onde o programador diz ao computador: faça isso, depois aquilo. Esse paradigma de programação se destaca pela simplicidade, uma vez que todo ser humano, ao se programar, o faz imperativamente, baseado na ideia de ações e estados. Orientado a objeto. A orientação a objetos é um modelo de programação baseado na composição e integração entre unidades de software chamado objetos. O paradigma orientação a objeto tem como base conceitual e origem o campo de abstração de conceitos do mundo real. Consiste na separação de aspectos internos e externos de um objeto. O encapsulamento é utilizado amplamente para impedir o acesso direto ao estado de um objeto, disponibilizando externamente os métodos que acessam e alteram esses estados. Exemplo: você não precisa conhecer os detalhes do circuito de um telefone para utilizá-lo. A carcaça do telefone encapsula esses detalhes, provendo a você uma interface mais amigável. Tipagem dinâmica e forte. A tipagem do Python é forte, pois os valores de objetos têm tipos bem definidos e não sofrem incursões como em C ou Perl. O que torna uma linguagem fortemente tipada não é só a declaração explícita de tipo, mas sim o fato de que você não conseguirá realizar alguns tipos de operações com variáveis de tipos diferentes, como somar um int com um boolean ou subtrair um float de uma string, e por aí vai. Agora iremos observar como foi desenvolvida a nossa aplicação Python, um exemplo de algoritmo para a detecção de números perfeitos. Consistia em escrever um algoritmo que verifica se um número é perfeito. A gente escolheu a linguagem Python e a gente escreveu o algoritmo da seguinte forma. Primeiramente, o usuário precisa passar para o programa um número, então a gente utiliza uma função do Python chamada input. Logo em seguida, a gente utiliza uma outra função chamada int, que ela vai converter esse valor passado para um inteiro e vai armazenar na variável number. Antes de começar o algoritmo, a gente tem algumas inicializações. Por exemplo, a gente definir uma variável chamada limite, que utilizando esse operador aritmético, a gente tem a divisão inteira de número com 2. Esse limite é o maior número possível que o número pode ser dividido. Por exemplo, o máximo divisor de um número é a sua metade. A gente também inicializa total com 0, que vai ser a variável onde a gente vai guardar a soma de todos os números divisíveis por número, que é assim que a gente define se o número é perfeito ou não. A gente faz uma verificação, caso o número seja 0 ou 1, o total continua como 0, senão o total começa como 1. Depois a gente tem uma nova verificação, a gente verifica se esse valor é par.
Como a gente faz isso? A gente utiliza um operador aritmético porcentagem que sempre devolve o resto de uma divisão. Então, se o resto de uma divisão de um número por 2 for zero, ele é par. Então, a gente já vai incrementar em total o seu valor limite, pois ele é par, então o limite consegue dividir ele, e mais 2, porque ele é divisível por 2. Logo em seguida, a gente tem um for. O for em Python funciona de uma maneira diferente. Ele sempre vai iterar sobre uma lista. Então, essa função range permite a gente criar uma lista, sendo que o valor inicial vai ser 3, porque a gente já verificou se ele é divisível por 2, então a gente começa com 3, e até limite menos 1. E dentro desse for, a gente faz uma verificação para verificar se o número, que a gente quer saber se é perfeito ou não, ele é divisível por i. Caso ele seja, a gente vai pegar esse i e vai incrementar no total. No final, a gente faz uma verificação. Caso o número seja igual ao total da soma dos seus divisores, a gente retorna verdadeiro. Se não, a gente retorna falso. Uma pequena demonstração, a gente pode rodar o programa, como por exemplo, com o valor 0 vai dar falso, o valor 1 vai dar falso, o valor 2 vai dar falso. Por exemplo, com o número 6, que é o primeiro número perfeito conhecido, ele retorna verdadeiro. E com 28 também. A gente também fez um outro algoritmo, agora utilizando uma função, mudando um pouco o paradigma, onde a gente passa, na verdade, uma lista de valores entre 0 e 10.000 menos 1, e a gente vai verificar entre todos esses valores quais são perfeitos. Então a gente vai rodar ele aqui. Ele demora um pouquinho, porque 10.000 é um valor muito alto, porque ele tem que fazer todo aquele for. Então a gente obtém 6, 28, 496, 8.128, que se você for ver a definição, são números perfeitos. Então foi assim que a gente fez o nosso algoritmo e